Diga por que mandaram me buscar. Cornélio respondeu: Há 4 dias, eu estava em minha casa orando. A esta hora, a hora 9. De repente, apareceu diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio. Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscá-lo imediatamente. E foi bom que o senhor tenha vindo. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o senhor lhe mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. A este mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez com que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós, que comemos e bebemos com ele, tendo ressuscitado dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Fala, galera do canal do Caminho. Estamos aqui para a segunda parte do nosso papo sobre batismo. Estou aqui com meu amigo Thaleson. Mais uma vez, bem-vindo, Thaleson. Tem ajudado a gente a compreender muitos assuntos. Mas antes de começarmos a segunda parte, não se esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo para todas as pessoas, seus amigos, compartilhar o canal. Não se esqueça de também apertar a tecla do sininho, das notificações e já dar um like aí para ajudar no crescimento do canal. No primeiro vídeo, na primeira parte que nós tivemos aqui sobre batismo, nós tratamos muitos assuntos, né, Thales? Sobre a questão do real sentido do batismo, o negócio que é feito também com o batismo. Infelizmente, tem usado a forma do batismo de uma forma enganadora, né? Prejudicial para as pessoas. E também nós tratamos sobre a questão de alguns fatos que aconteceram. O batismo que aconteceu, o batismo que João Batista batizou Jesus, nós entendemos qual foi o real sentido, né? Também a parte que Tiago batiza o eunuco que estava a caminho de Jerusalém. Alguns fatos que aconteceram que ajudaram a gente a entender, porque usam esses fatos defendendo que a pessoa só é salva se realmente fazer toda aquela cerimônia. E a gente viu que o sentido era totalmente outro, né, Taz? E, Taz, continuando o nosso assunto, nós temos uma outra parte, que é a parte já com Pedro.
Pedro vai a Cesareia de Filipe, uma cidade. Pedro tem um encontro com um gentil. Nós sabemos que o gentil era aquele povo que não tinha a informação, não tinha a mensagem. Tinha os judeus, o povo de Israel, que tinha a promessa da vinda do Messias, e tinha um outro povo, denominado na Escritura como os gentios, que não tinham essa informação. Mas o interessante é que nós encontramos esse fato, Pedro tendo um encontro com esse Cornélio, que era gentil, e esse Cornélio é batizado. Thales, explica pra a gente esse assunto, esse fato que aconteceu com Pedro. Bom, Emerson, primeiro, boa tarde a todos, né, que estão aí nos prestigiando aí com os nossos vídeos, né, aquelas pessoas que já se inscreveram, aquelas pessoas também que têm compartilhado, que têm dado credibilidade a este trabalho, que nós sabemos que está pela graça de Deus, gerando fruto em muitas pessoas. Ô Emerson, o que foi tratado no último vídeo, né, a questão do batismo, e uma das questões que eu coloquei dentro do vídeo para a pessoa aprender a ela mesma ler sem influência de ninguém e entender o contexto das coisas, certo? Se a pessoa for ler esta passagem lá de Cornélio e ter a interpretação própria dela, ela vai ver linearmente o papel de cada um e as palavras de cada um naquele contexto. Vou tentar dar uma ajuda para vocês. O Cornélio, se eu não me engano, na hora nona, ele orava a Deus e a Escritura fala, Emerson, que as esmolas e as orações dele chegaram até Deus. E aí, quando ele orava, ele viu uma visão, né? Um homem de branco, provavelmente um anjo, foi lá e falou com ele para chamar um homem chamado Pedro para ir lá falar com ele as palavras, né, que edificariam ele a casa dele. Ele foi lá e mandou os servos ir chamar Pedro. E aí uma parte interessante, Emerson, de nós falarmos um pouco de Pedro. Isso que você falou muito bem, da questão que existia um muro de separação, né, que até no Novo Testamento tem uma das cartas dos apóstolos que falam isso, que existia um muro de separação entre os gentios e os judeus, que os gentios eram considerados sem salvação e sem Deus no mundo, né? E mesmo Pedro tendo convivido com Jesus, vendo os atos de Jesus, a maneira que Jesus tratou alguns gentios, né? Vamos voltar lá com o centurião, com a mulher cananeia, com a mulher do poço, que eram todas pessoas que não eram judeus, eram considerados gentios. Inclusive a mulher do poço era samaritana, né? Que eles nem tomavam água do mesmo cálice, do mesmo copo. Então, e mesmo Pedro tendo convivido com Jesus, e além disso tendo convivido com Jesus depois da ressurreição, onde no próprio livro de Atos fala que Jesus ali ensinou muitas coisas ainda, o próprio Pedro ainda não tinha essa dimensão de entendimento que a salvação, o evangelho era para todos, né? Tanto que Deus fez uma simbologia com ele. Ele viu descendo do céu um pano, um lençol com um jarro com vários animais, répteis, animais que na cultura judaica eram proibidos, né? Que animais que tinham unhas grandes, essas garças, que são animais proibidos. E falou com ele, ó, mata e come. E o bom do Pedro, que do jeito que recebia, voltava, né? Sim. Era muito espontâneo. Falava, não, na minha boca não entra nada imundo, não. Aí falaram, ó, não chame de imundo o que Deus purificou. E depois ele teve uma visão, falando assim, ó, atrás de vocês vai vir alguns homens. É para você segui-los, fazer o que eles falaram. E quando Pedro estava ainda interpretando, olha para você ver, a Escritura fala que enquanto Pedro estava interpretando a visão, veio os homens do Cornélio. E Pedro, não, eu já sei quem são vocês, eu vou seguir vocês. E foi lá na casa de Cornélio, né? Porque o interessante dessa parte, vamos dar uma pausa e voltar na questão do batismo, é que como nós tratamos no vídeo anterior, o batismo ele é uma condição do ser humano, né, de crer em Jesus e de mudar de vida, de viver uma vida de acordo com o escopo do Evangelho.
Não do escopo da religião, que é um escopo externo, que é o que você veste, o que você come, onde você vai. Não. É o escopo que Jesus pregava, aquela mudança que vem de dentro, que se culminou naquele mandamento que Jesus deu de amor ao próximo. Então, as coisas que Cornélio fazia, as orações que ele fazia para Deus e os atos que ele fazia para o próximo chegaram até Deus. E o interessante é que Cornélio não conhecia informação. Que tem muita gente que faz bondade hoje para o próximo fazendo para Deus. Eu estou fazendo bondade para Deus, fazendo para o próximo. Cornélio estava fazendo uma bondade para a pessoa sem saber da informação. Sem saber da informação, ele já estava fazendo. Ele sentia prazer em fazer aquilo. Então Deus o presenteou com a informação. E falou para Pedro ir lá e para falar as coisas para ele. Ou seja, dar ele a informação. Aí Pedro chegou na casa de Cornélio. E aí Cornélio explicou para ele que teve uma visão. E Pedro começou a explicar, olha, porque existe um homem, um varão, que foi ungido por Deus, sobre ele estava o Espírito Santo, ele curava, ele pregava, e ele ensinava coisas práticas da vida, e Pedro foi falando, né, e falou que eles ainda, os apóstolos continuaram a pregação, indo pregando, e ainda falou que esse Jesus foi morto no madeiro, tal, e explicou isso tudo para Cornélio. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre eles, né? E houve uma manifestação daquela estilo Atos dos Apóstolos 2, daquela manifestação linguística. E Pedro ficou maravilhado. E aí vem a conclusão de Pedro, olha, nós não devemos negar a informação, o batismo a ninguém, porque até os gentios estão sendo batizados com o Espírito Santo. E após isso, Pedro mandou que eles fossem o quê? Batizados nas águas. Aí, eis a pergunta. Deus mandou Pedro batizar ele nas águas? Não mandou. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Pedro interpretou da maneira que ele quis. Sim. Como ele vinha. Porque uma das coisas que as pessoas acham é que os apóstolos eram superdeuses. Não, eles eram homens. Estavam ali, conviveram, ainda estavam digerindo todo aquele processo que aconteceu. Outra coisa... Tanto que depois, Anderson, Pedro escreveu cartas, né, maravilhosas, conforme ele ia amadurecendo no Evangelho. Então a palavra de Deus foi para que ele fosse lá e explicasse a Cornélio o processo, a história, o que Jesus fez. E Pedro achou na interpretação de batizá-lo na água. Algum problema nisso? Não, mas foi uma interpretação de Pedro. Outra coisa também que o pessoal pensa também que os apóstolos eram obrigados, não falou obrigados, mas eles tinham aquela necessidade de batizar, e não era bem assim, né? Portanto que Paulo mesmo fala que ele batizou muito pouco, né? Uhum. Não era uma obrigação, né? Não era uma obrigação mesmo. Nem das pessoas se batizarem e nem dos apóstolos fazerem batismos, né? Sim. Tanto que, como nós vimos nesse caso de Cornélio, o Cornélio foi batizado antes. Por quê? Porque ele já vivia uma vida de acordo com o escopo do Evangelho. Só que, bom, Pedro, nós não podemos esquecer, Pedro estava em processo de maturação. Por quê? Primeiro, Pedro nem queria ir na casa de ninguém, de gentio. Tanto que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, que era um homem de boa fama entre os judeus, um cara caridoso, Pedro ainda falou, estou vindo, né, porque teve uma visão, porque eu sei que não é lícito que um judeu entre na casa de um gentio. E depois que quando Pedro falou a mensagem, explicando a existência, os fatos, as coisas que Jesus fez, realizou, ele viu que o Espírito Santo veio ali.
E houve uma manifestação. E aí Pedro falou, olha, agora eu estou entendendo que o evangelho é para toda criatura. Tanto que depois Pedro escreveu cartas maravilhosas, maravilhosas. E inclusive, quando Pedro viu aquela manifestação, ele entendeu que não poderia se negar a isso aos gentios, né? Porque nós sabemos que teve um episódio lá em Gálatas que Pedro e alguns apóstolos ficavam ali perto dos judeus, ficavam primeiro com o pessoal da Galácia, e quando vinham os judeus, eles iam para lá e deixavam o povo isolado, fazendo uma divisão. E Paulo repreendeu ele na face, lá em Gálatas. Sim. Não é? Então você vê que há uma maturação. Porque Pedro era muito, que tinha defeitos, não sei o quê, ele era um ser humano. É isso que a pessoa tem que entender quando ela lê. Vocês já pensaram se tudo que estivesse na Escritura, as pessoas falaram ali, é para se fazer? É justo eu matar meu irmão e ficar com a mulher dele? É justo eu roubar meu irmão e ficar com a fortuna dele? Houve isso. De pessoas que eram até segundo o coração de Deus. E aí, é para fazer? Então, a gente vê o processo mais lindo da Escritura, que nós vimos o processo de amadurecimento dos apóstolos. Porque não é fácil você viver numa sociedade em que você recebe tanto ensinamento de lei, isso você tem que fazer, preceitos, e depois vem Jesus e faz uma revolução com aquele entendimento, faz uma mudança, desmistifica, explica o que era símbolo e o que é realidade, tira o espelho e mostra a eles o quê? A realidade das coisas. Então eles já tinham estavam nessa transição, e ao longo do tempo eles foram tendo o quê? Essa maturação, principalmente com Pedro. E o batismo, então no começo se batizava e depois se batizava menos. Porque iam entendendo que alguns simbolismos já não serviam mais. E Paulo entendeu isso muito bem. Ele falava que antigamente as coisas que ele via por espelho, né? Ele deu até um exemplo das coisas quando era menino, né? Que era a maneira que Deus tratou aquele povo. Deu eles uma lei, né? Cumpriu-se aquela lei, veio Jesus e cumpriu, e naquela lei tinha simbolismos. Que na carta de Hebreus, que é atribuída a Paulo, a Silas, né? Mas ainda não tem o escritor definido, ela vem falando, Emerson. Ela vem falando. A Barnabé também, na carta de Hebreus, que talvez é um que escreveu, vem fazendo essa transição do sumo sacerdote, que era, que não é mais, do que foi, o que é. Pergunta que eu faço para vocês. Desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. E eles pegaram aquele batismo e utilizam até hoje como instrumentalização. Verdade. Utilizam o batismo como instrumento de salvação para quê? Para colocar as ovelhas no aprisco. Embora Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram que a salvação ela pertence a Deus. E esses simbolismos são humanos, que não têm valor nenhum, a não ser para o próprio indivíduo que tem vontade de fazê-lo apenas como uma apresentação, uma demonstração. Como o eunuco falou com o Tiago, o que me impede de ser batizado, Tiago? Nada. E batizou. Tanto que hoje tem pessoas que querem ser batizadas, ter aquilo, e são batizadas. Elas são proibidas de fazer isso? Não. Podem fazer. Embora sabemos que a pessoa que crê, ela vive uma vida de salvo, independente se passar por uma água ou não. Porque se fosse assim, vamos supor que se existisse... É porque eles não gostam, na verdade, o pessoal que gosta de oprimir, de escravizar as pessoas, eles não gostam de ser explícitos. Eles vão usando inferências nas pessoas. Eles dão a entender que se a pessoa não for salva ali naquele lugar, a pessoa está condenada. Para quê? Para que a pessoa cumpra os preceitos deles. Porque é fácil de entendermos. Vamos supor que existe o melhor ser humano do mundo. Melhor. Vamos supor a pessoa mais boa, mais caridosa. E essa pessoa é abandonada num deserto, não tem água nenhuma. E se ela morrer, ela vai morrer sem salvação porque não teve água. Do mesmo modo, quem mentiu vai para o inferno? Quem já roubou vai para o inferno? Quem já traiu vai para o inferno? Quando eu falo traição, eu falo todas as naturezas. Vai para o inferno?
Porque não é a mentira que faz a pessoa ser mentiroso. Verdade. Então quem não foi batizado vai para o inferno? Não, porque nada disso tem a ver com o estado final da salvação. Isso tem a ver com a maneira de viver a vida aqui. Ou você vive como um salvo, ou você vive como condenado. Depois desse processo, só cabe a Deus saber quem é salvo e quem não é. Por quê? Porque a salvação, ela é graça, ela é dom de Deus e não vem de nós. Com certeza. Eles usam isso também de uma forma de ameaça, né? Sim. É uma ameaça que parece ter toda a maquiagem de ser uma coisa boa, né? Mas não deixa de ser ameaça, né? As pregações que são feitas, se você não for batizado, e se você sair daqui o carro te atropelar? Né? E você não foi batizado ainda? Ou você não levantou a mão para aceitar Jesus? Você saiu daqui e foi assaltado e o assaltante resolveu atirar. E você não foi... Não deu tempo. Então ameaçam as pessoas, né? Isso é muito triste. Muito. E acaba que as pessoas, até antes realmente de se arrependerem, fazem o batismo por medo, né? Por medo. Ô Emerson, eu só quero dar um exemplo antes da conclusão deste vídeo, que eu falei que eles tomaram a força, porque o batismo era uma coisa que chamava muita atenção. João Batista, porque era muita gente, Emerson. Era muita gente mesmo. Incomodava os religiosos. Incomodava não só os religiosos, mas toda a sociedade. Sim, porque João Batista, quando ainda falava, ó, raça de víboras, não sei o quê, falava, quem vos ensinou a fugir, né, das coisas vindouras, da justiça vindoura, do castigo vindouro? Porque João Batista entendia que aquele pessoal sabia e não queria cumprir, achando que alguém ensinou eles a escapar do que viria. E ao mesmo tempo ele pregava para as pessoas. E nós vimos com Jesus um exemplo muito forte disso, que eles estavam doidos para se apoderar. Não disse que desde o tempo de João Batista o reino é tomado à força? Então, como eles tinham aquele batismo que eles achavam muito interessante, que João Batista fazia, só que eles queriam tomar para eles chegaram perto de Jesus, Anderson. E falaram que Jesus pregava no templo. Jesus curava, Jesus ensinava com autoridade. Aí esses doutores da lei chegaram perto de Jesus e falaram, olha, com que autoridade você faz essas coisas? Aí Jesus, na ironia, Jesus falou o seguinte, olha, eu vou responder a vocês somente se vocês responderem a minha pergunta. E Jesus fez uma pergunta para eles. O batismo de João Batista, ele é de Deus ou é dos homens? Pegou eles, né? Aí Jesus pegou eles, por quê? Porque eles pensaram entre eles, se reuniram, né, e pensaram, ó, se nós respondermos que esse batismo de João Batista é de Deus, aí nós vamos ter problema com o povo. Porque se é de Deus e nós não acreditamos nele, então quer dizer que nós estamos indo com o próprio Deus. Do outro lado, se nós falarmos que o batismo de João Batista vem dos homens, nós também vamos ter problema com o povo. Porque o povo considerava João Batista um profeta de Deus. Sim. Então eles falaram com Jesus, não sabemos responder essa questão. E Jesus, então, também não vou responder essa, com qual autoridade fazer essas coisas. Só que, infelizmente, muitos estão querendo interpretar essa autoridade que Jesus não respondeu para eles. E a pergunta que fica, Emerson, com qual autoridade alguém batiza alguém com o intuito de salvação hoje? Boa pergunta, né? Jesus mandou alguém batizar alguém com o intuito de salvação? Ele mandou os apóstolos irem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não necessariamente tem que ser com água. Verdade. Até uma incoerência também seria se tivéssemos realmente que batizar todos, seria muito complicado também, né, Tarso? É meio incoerente, Jesus era prático, portanto que quando ele falava, as multidões aceitavam, muitos não aceitavam, mas muitos não aceitavam e muitos também aceitavam. E você não vê Jesus com essa preocupação, né? Isso, e na verdade, ele não praticava, por quê? Tanto que quando ele seguia, tinha discípulos de João Batista. Tinha outras pessoas que criam naquele batismo e Jesus não se preocupava com aquilo. Na verdade, Jesus deixava os apóstolos batizarem aquelas pessoas lá.
não era que uma real necessidade. Necessidade porque existia esse conflito, porque até os discípulos de João Batista ainda tinham confusão. Tanto aquela passagem que eles perguntaram a Jesus, olha, porque nós, que foi gravado até no vídeo anterior, como é que nós e os discípulos de João Batista e os fariseus, nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Aí se vocês quiserem entender essa questão, assistam o vídeo do jejum. Verdade, Assistam o vídeo do jejum. Otávio, para finalizarmos, queria que você falasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, pessoas que até esse momento ficavam até aflitas, né? Poxa, eu não sou batizado, eu tenho que me batizar, eu tenho medo de acontecer alguma coisa comigo e não ter batizado. Qual a mensagem você deixa para essas pessoas que estavam com esse medo e hoje agora já entenderam que o principal batismo é o do coração, né? É a mudança de vida, é a autoanálise e uma nova vida, né? Que mensagem você tem para essas pessoas? A mensagem que eu deixo para vocês é um homem que o Senhor Jesus disse que dos nascidos de mulher foi o maior homem que pisou aqui. Que ele estava falando de João Batista. João Batista batizava com água. Só que ele dizia que após ele iria vir um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Preste atenção nessa pergunta. Naquele momento, João Batista batizava com água. Mas ele disse que após ele viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. A pergunta é, esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo, que vem após o batismo com água, que veio, ele já veio ou vai vir? E vou ajudá-los. Esse homem que batiza com o Espírito Santo e com fogo, ele veio. E veio na época de João Batista. E João Batista falou, eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dele. Porque eu não sou digno de te batizar, pelo contrário, é você que tem que me batizar. E Jesus humilde disse, não, eu preciso ser batizado para que se cumprisse, né? As escrituras. E como ele era humilde e obediente, mesmo sendo maior do que João Batista, não usurpou ser maior que João Batista. Verdade. Como ele era um Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se na forma de servo, né? E o que acontece é isso. Se você crê no que esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo ensinou, você vai entender que o que ele ensinou é tudo dentro, é no coração, é as atitudes, é aquilo que você é por dentro. E ele preocupava com o interior, que ele falava para não sermos, né, comida estragada que é bonita por fora e podre por dentro. Que ele está falando isso para os fariseus, para não ser um sepulcro caiado, que é bonito e ornamentado por fora e cheio de ossos e podridão por dentro. Porque ele falou que nós temos que mudar o nosso interior. Batismo é nascer de novo, é mudar o interior. E isso independe se você entrar num rio e sair dele, independe se você jogar água no rosto. Porque agora, se você quiser fazer isso também, o que te impede? Nada. Com certeza. Porém, quem entende sabe que a vida no escopo do Evangelho ela é muito além de simbolismo. Porque, como nós sempre dizemos, para Jesus, o importante não é o que você parece ser, pois o bem-aventurado, Emerson, não é o que parece, é o que é por dentro. Uma coisa também para finalizar, se é qualquer um que tenha vontade de se batizar, que procure uma pessoa, né, que ela goste, né? Um amigo próximo também, que às vezes acontece muito também, né, Taz? De a pessoa ser batizada por um estranho também. Se você for possível, né, procure alguém que você goste, uma pessoa que pense como você. Nós do Caminho também que estamos à disposição também para ajudar. Mas a nossa preocupação aqui é que você realmente se arrependa, que se batize não de forma somente exterior, né, mas de forma interior. Tá bom, amigos? Estamos finalizando mais um vídeo aqui. Agradecer o Thaleson. Obrigado, Thaleson. Semana que vem temos mais vídeos no canal do Caminho. Não se esqueça do nosso sorteio.
Até o final de setembro vamos sortear um brinde aqui do canal, que vamos chegar aos 100 inscritos. Por favor, compartilhe com todos e já deixa o like aí. Um abraço e até o próximo vídeo.